Esposa, mãe, engenheira, pesquisadora e artista. Esses são alguns dos papéis que Djenane Cordeiro Pamplona desempenha no seu dia a dia. O currículo da especialista é vasto, pós-graduada e mestre em engenharia civil, doutora em análise numérica e pós-doutora pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Djenane Pamplona é professora aposentada da PUC-Rio, onde foi chefe do Laboratório de Biomecânica. Aliás, a biomecânica a especialista descobriu durante o doutorado e, a partir daí, dedicou-se a esta área. Djenane Pamplona mantém a arte como um contraponto à atividade de engenharia. Casada e mãe de 3 filhos, define a maternidade como seu maior e melhor projeto. Este ano, Djenane completa 30 anos de academia e ninguém melhor do que ela para iniciar nossa série Anne Entrevista. Eu fui filha mais velha de um militar que tinha acabado de voltar da guerra e de uma professora primária. E tive depois mais 2 irmãs e a vida era muito difícil porque meu pai teve trauma de guerra e tudo. E eu fui sempre muito boa aluna, né? Ganhei prêmio de distrito e tudo. E aí meus pais fizeram um sacrifício grande em me colocar no ginásio no Andrews, onde eu era muito introspectiva, muito, não falava com as pessoas e tudo. Depois eu fui morar nos Estados Unidos 2 anos, porque meu pai ganhou isso aí, porque ele também tirou o primeiro lugar. E depois chegou a hora de pensar no vestibular, né? Quando eu fui escolher, foi assim, eu estava no ginásio científico e eu tive dificuldade em eletromagnetismo. Aí eu fui ter uma aula particular com o professor do IME. E aí eu tive essa aula e ele falou assim, você devia ser engenheira. Eu falei, como engenheira? Gente, você devia ser engenheira. Nunca tinha pensado em ser engenheira. E aí eu falei para meu pai e minha mãe, olha, eu quero ser engenheira. Por que ser engenheira? Porque eu queria ser independente. Naquela época, mulher dependia dos maridos, né? Então eu não queria depender de ninguém. Eu queria ser totalmente independente. Aí meus pais não quiseram, mandaram eu fazer um teste no ISOP, que é o teste vocacional, e aí por acaso deu tudo que eu queria ser. Aí eu acabei sendo engenheira, e aí... E era muito difícil ser numa turma masculina. Na minha turma da PUC só tinha eu, né? 40 homens e eu. E era difícil, eu não me sentia à vontade, não. Depois passei a ter um grupo que estudava lá em casa, também de homens, e aí a coisa ficou mais simples. Quer dizer, eu me formei em engenharia, fiz mestrado na PUC, fui fazer doutorado nos Estados Unidos. Nesse doutorado nos Estados Unidos, eu fiz na George Washington University. Não tinha nem banheiro de mulher, quer dizer, eu tinha de usar o banheiro da secretária. O meu orientador, por exemplo, não me deixou pegar 4 cursos porque eu já tinha 2 filhos. E aí eu voltei, né, para o Brasil, voltei para a UNB, que é onde eu trabalhava. Em 91, eu já tinha ido para a Inglaterra, já tinha feito outro doutorado aqui no Brasil, e aí já não em engenharia civil, em análise numérica, na informática. Fui para a Inglaterra, fiquei em Cambridge, onde lá, no Peterhouse, eu era a primeira mulher a fazer parte do almoço, do jantar lá com os fellows da Peterhouse, e foi uma experiência muito boa, onde eu não sofri nenhum tipo de dificuldade pelo fato de ser mulher. Muito bom. Aí voltei para o Brasil e na PUC
eu vi que eu era discriminada para tudo. Ninguém me escolhia para ir para uma comissão, ninguém me escolhia para nada. Olha, a primeira dificuldade é familiar. Meu pai dizia que eu não podia fazer, porque nenhum homem ia querer casar comigo. Eu ia ficar solteirona. E eu dizia, tudo bem, mas eu quero fazer. Então essa foi familiar. Depois não, ele ficou todo orgulhoso quando eu passei no vestibular. Depois a dificuldade dentro da própria universidade, que a pessoa se sente constrangida sendo única mulher. Eu, pelo menos, me sentia muito tímida, eu não me sentia à vontade, né? Quando eu me formei, e depois acabei me formando na Bahia, porque casei aos 19 anos, com um engenheiro que foi trabalhar na Petrobras na Bahia, e eu me formei sendo a única da minha turma também, e já com um filho, né? E lá também foi complicado, né? A única mulher em Salvador. Depois, quer dizer, no mestrado não senti nenhum problema. Depois, no doutorado, quando eu fui para os Estados Unidos, teve essa dificuldade de não ter banheiro, de você ficar com medo de ir ao banheiro à noite, sozinha, eu ia no banheiro no escuro. Depois, quer dizer, eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio de Janeiro, e foi aí que eu comecei a me sentir muito pouco valorizada no meu trabalho. Existe uma coisa que a mulher, ela se ela tem muita dificuldade de se lançar em alguma coisa. Ela precisa que alguém convide, porque ela não tem a coragem de se lançar. Então ela fica achando que ela não é capaz. Se ninguém convida, você não é capaz de conseguir aquilo, né? Aí, quer dizer, para você se lançar é muito difícil. Aí, quando eu vi que ninguém me convidava para nada, para banca de tese, para nada, eu pensei, o que está errado comigo? E aí, eu fiz o primeiro encontro de mulher em ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. E foi muito bom, foi um dia inteiro, bastante cientistas, pessoal da Fiocruz, da UERJ, da UFRJ, e nós discutimos o quê? O perfil da mulher em ciência e tecnologia. Depois, em 92, eu fiz um outro encontro, que era a mulher em ciência e tecnologia e a vida afetiva. Se ela tinha amigos, se era casada, se tinha filhos, como é que ela organizava a vida dela em torno do trabalho, da competência no trabalho e o lado afetivo. As mulheres que eram médicas, de um modo geral, eram casadas com médicos. Então, a coisa ficava mais simples. Nas mulheres que eram engenheiras e tudo, muitas eram separadas e muitas não tinham filhos. Quer dizer, naquela ocasião, o perfil era mais ou menos isso, de uma mulher separada ou sem filhos. Na Inglaterra, eu comecei a trabalhar na modelagem matemática de lipossomas. Lipossomas que são usados, quer dizer, que mimetizam a célula vermelha do sangue, e eles são usados em vacinas, em cremes, porque eles são absorvidos pela pele. Então, quer dizer, se pensa bem, você pode modelar a célula vermelha do sangue. Como é que ela se comporta? Como é que ela vê com a variação de pressão e tudo isso? É tudo muito fascinante nessa área de engenharia biomecânica. O suporte, digamos assim, ao meu trabalho do Pitangui, que a vida toda me valorizou, falou de mim nos congressos e tudo isso, e valorizou o nosso trabalho, foi muito importante para mim. Quer dizer, qualquer profissional, quer dizer, por mais que ele se dedique, o fato de ter reconhecimento num ambiente que não te reconhece, porque existem 1000 tensões pelo fato de você ser mulher, é muito importante. Então, quer dizer, eu trabalhei com ele,
trabalhei no INCOR, no Instituto Coração em São Paulo, junto com a Adolfo Lerner e com a Idagene. Trabalhei muito nessa área de pele, né? Porque biomecânica é assim, tudo na gente é uma estrutura. A pele, a córnea, os dentes, o esôfago, a artéria, tudo é uma estrutura. Quer dizer, um engenheiro estrutural, quando olha um ser humano, vê uma estrutura com diversos tipos de material. São cartilagens, tudo é estrutural. Então, a quantidade de coisas que ainda tem para ser pesquisadas, eu acho que é uma coisa enorme. Tudo que a pessoa pode fazer ainda para pesquisar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando eu entrei em 94, eu era o membro mais jovem, né? Mas já estavam lá a Clara Steinberg e a Carmen Portinho. Quando eu ingressei, para mim, foi um orgulho muito grande fazer parte de uma academia que tinham essas duas engenheiras que entraram em 91, quer dizer, 3 anos antes de mim, quando foi formada a academia, que são mulheres extraordinárias, engenheiras extraordinárias e feministas extraordinárias, né? Então, se você pensar da Carmen Portinho, ela lutou para o voto feminino, ela e a Clara fizeram a Associação de Engenheiras e Arquitetas. A Carmen Portinho, por exemplo, trabalhou no Museu de Arte Moderna, no campo, né, no canteiro de obras. Ela, por exemplo, é uma das responsáveis pelo pedregulho, conjuntos habitacionais, né? A Clara Steinberg, também junto com o Jacó, se preocuparam muito com a educação de criança, com as mulheres, para dar suporte aos menos beneficiados. Todas duas eram mulheres extraordinárias e um modelo, né, para qualquer engenheira que pudesse ingressar na academia. Olha, a presença feminina na engenharia, eu só posso falar do lado acadêmico, porque eu sou uma acadêmica e conheço as universidades. A mulher não tem reconhecimento, quer dizer, eu fiz uma pesquisa pegando o CNPq, né, que são as mulheres que fazem pesquisa. Essa pesquisa mostra que o reconhecimento da mulher em ciência e tecnologia dentro do CNPq, na área das engenharias, é muito, muito fraco. Por exemplo, a primeira coisa que uma mulher é nível 2. Elas comparadas lá no nível 2, dificilmente elas passam por um D. Depois comparadas no 1D. Depois tem um C, um B e um A. No 1A, tem diversas áreas que não tem nenhuma mulher, nem nunca teve nenhuma mulher. Quer dizer, não conseguem chegar lá. Então, quer dizer, não é possível que todos esses engenheiros não tenham competência para chegar a um A. As mulheres são cortadas no 1D, e aí para ir para um C, para chegar a um B, é uma dificuldade. Eu cheguei a um B, mas é muito difícil. Então, quer dizer, eu não acho que tem um reconhecimento da mulher. E eu não sou a favor de cotas, ter tantas no nível 2, nível 3, eu acho. Agora, eu sou a favor de não se emperrar a mulher, né? Quer dizer, você não ter dificuldades pelo fato de ser mulher. E a dificuldade maior é a falta de reconhecimento. Olha, eu fiz uma pesquisa também, porque eu adoro saber como é que são as coisas. Então, eu fiz uma pesquisa na PUC, que era assim, com todos os professores da PUC, de todos os centros. Então, professores do CTC, uma das perguntas era essa: você educa sua filha igual ao seu filho? Não. Enquanto se educar um menino, um rapaz, e uma menina e uma moça de formas diferentes, com responsabilidades diferentes, isso aí já vai ficar mais complicado para ela chegar nessa área. Então, enquanto a vida da mulher e ciência e tecnologia não for mais fácil, até os pais
não vão incentivar as filhas a procurar um caminho onde elas vão ter maiores dificuldades. Eu acho que a academia passou por diversas fases. No início era muito pouca gente, então a diretoria se encontrava e aí escolhia os novos membros e tudo, e eu participei muito disso. Então eu fui diretora de cerimonial, diretora, vice-presidente disso, vice-presidente. À medida que a academia foi aumentando e a participação feminina não foi aumentando igualmente, proporcionalmente, né? Esse papel aí ficou mais diluído, né, do que eu poderia fazer. Agora, a presença mais feminina na academia ainda é muito pequena, né? Nós contávamos com 11 acadêmicas, e assim mesmo colocando as que entraram no ano passado, né? Quando eram 200 acadêmicos. Então nós resolvemos fazer um grupo que se chama Nós da ANE. E esse grupo se encontra mensalmente, né, via internet, e a gente tem projetos aí, de chamar mais mulheres competentes, né, para a academia, e nós fizemos um trabalho grande durante o ano passado, localizando mulheres no Brasil todo, né, no Amazonas, no Acre, em todos os estados, para trazer essas mulheres para a academia, mulheres brilhantes que fazem um trabalho pioneiro, mas que não têm reconhecimento nos grandes centros. Então elas vieram, quer dizer, agora teve uma seleção e talvez algumas delas entrem para a academia. Que é a proposta nossa, eu acho, de Nós da ANE, desse ano, é fazer o seguinte, fazer um retrato. Eu acho que quando a gente vai querer mudar alguma coisa, a gente tem de fazer uma fotografia do que está acontecendo. Então essa fotografia no CNPq a gente já tem. Temos de melhorar, atualizar. Tem de fazer essa fotografia na CAPES também. E também fazer uma fotografia nas grandes universidades. Então, esse retrato vai ser importante, porque você diz assim, já tem mais mulheres fazendo engenharia. Mas dependendo da engenharia, 20%, o que é um número muito pequeno ainda, né? Então, quer dizer, você chamar as mulheres para a engenharia é uma missão muito importante, não só em termos humanos, em que você acaba com a possibilidade de discriminação, mas também porque você vai ter uma evolução da própria ciência com um olhar feminino, que é diferente do olhar masculino. Talvez um homem não tivesse preocupado em saber a modelagem matemática do envelhecimento facial. Então, por exemplo, eu sou uma engenheira, mas eu sempre tenho um olhar de modelar, é um olhar de curiosidade que talvez seja mais feminino. Tá? Em 1982, eu estava na PUC com 3 filhos pequenos, pequeno mesmo, sozinha, separada, com um filho de 2 anos, outro de 7 anos, outro de 11 anos. Num mundo totalmente masculino que ninguém tinha nem filho, nenhum professor tinha filho, só eu. Eu não podia dizer o filho está doente, ninguém nem ia entender isso. Aí eu fui na PUC, no Solar, e tinha uma exposição do Rembrandt, das gravuras do Rembrandt. Aí eu olhei e falei, eu quero fazer isso. Aí eu saí, porque a vida é mesmo assim, saí e vi assim, ateliê livre de gravura da PUC. Eu falei, vou lá. Aí cheguei lá, bati na porta, eu quero fazer gravura. Aí perguntaram assim, qual é a sua formação? Eu falei, sou engenheira. Não, esse curso aqui não é um curso, é um ateliê livre, onde só gravadores trabalham. Eu devo ter ficado tão triste, que ele falou, você quer muito? Eu falei, quero. Então me arranja uma placa de cobre, eu vou fazer. Isso em 82, nós estamos em 24. Eu nunca parei de fazer arte.